muito interessante, acho que a professora Márcia trouxe uns temas bastante interessantes, né? Como as primeiras avaliações do projeto UCA, nós já pudemos identificar algumas questões bastante interessantes. A primeira delas, que não é exclusiva do UCA, é que nós temos um momento que a tecnologia toma, vamos dizer, a maior parte da cena. Não só porque a gestão da escola precisa trabalhar diversas ações para que essa tecnologia, né, funcione, como acesso à internet, acesso à eletricidade, como vai... Toda a infraestrutura relacionada. Enfim. E também ultrapassar, né, a primeira parte de apropriação do uso da tecnologia, né? Então, conhecer a máquina, conhecer o sistema operacional, identificar como é que ele funciona. E esse é um primeiro desafio que nós já vivenciamos antigamente, quando no início do uso dos computadores nas escolas, no início da implantação de laboratórios em escola, depois no início da implantação de internet nas escolas e agora também com o início do uso dos tablets ou netbooks em escola. Ultrapassada essa primeira etapa, nós já identificamos grandes avanços, né, no trabalho da escola, professor e aluno e gestores, no sentido de propiciarem maior autonomia para os alunos, né? Uma das questões interessantes que o uso dos netbooks, né, ou um computador portátil promove é a possibilidade de mobilidade. Então, nós já observamos que a própria sala de aula, ela já começa a mudar a sua característica, né? Os alunos passam, embora cada um tenha seu computador, eles já sentam em turminhas, já começam a se movimentar na sala de forma diferente e a colaborar um com o outro. Espaços de aprendizagem. Isso, e quando nós colocamos um computador na mão de cada aluno, é imediato que o papel do professor já é distribuído. Né? O foco de lousa eletrônica ou lousa ou todo mundo olhando o professor, ele já se desfaz no imediato. Tá. Então, colocou os computadores, cada um já né, com aquela tela brilhante, já cada um já tem o professor ali distribuído. E essa construção ela é muito interessante, porque ela é uma construção feita aluno-professor. Né? E cada professor acaba criando uma dinâmica de trabalho nesse sentido, porque é uma desconstrução do papel habitual do professor. E essa reconstrução ela é muito importante. Né? E essa reconstrução ela se dá por meio das práticas pedagógicas. E isso, na verdade, quando você fala dessa nova dinâmica que é criada, muitas vezes, como isso não é um resultado palpável, ele é um processo da dinâmica de trabalho na escola, e muitas vezes isso não é tão valorizado, e é importante olhar para isso, em como que esse item em si pode possibilitar outras possibilidades ali na escola. Isso é um fator que eu gostaria de comentar. Um dos indicadores dos descritores, né, da nossa proposta que eu mais gosto é sobre, se pergunta para a escola, né, para o grupo de professores, em que ambientes eles têm computadores e se tem computadores portáteis. Então, a gente criou um indicador que fala sobre a heterogeneidade, a variedade de espaços nos quais a escola dispõe de computador. Então, se ela tem só na sala de informática, ela vai poder criar uma determinada gestão ali do conhecimento e da aprendizagem. Se ela tem na sala de informática, na sala de biblioteca, na sala dos professores e mais os portáteis, que não seja um por aluno, ou tem aquele modelo que se distribui, vários modelos, né? Então, esse indicador ele é interessante porque ele mostra da possibilidade de que naquela escola que tem mais variedade de organização física mesmo das máquinas, você tem a possibilidade de maior dinamismo, maior criatividade e da reconstrução dessas relações. Mas essa reconstrução é tão importante que nem sempre as escolas tiram o computador de dentro da sala de imediato. Isso é um outro processo. Embora sejam dispositivos móveis feitos para estarem conectados no pátio, né, em estudos do meio,
essa separação um condicionamento de tira, a manter na isso é muito interessante e também as primeiras avaliações nos mostram que é outra construção. A construção diz mobilização, né, mobilidade na sala de aula, depois mobilidade no interior da escola, aí a escola passa a criar um pouco mais de confiança para sair com os alunos e fazer uma atividade externa usando computadores, para só depois disso tratar a saída do computador da escola para a casa do aluno. E aí, sempre com o envolvimento dos pais nesse processo. Já vamos falar mais um pouquinho disso. Temos perguntas dos internautas, comentários? Boa tarde a todos. Nós temos aqui uma pergunta da Bia Diniz, que é do Amapá. Ela pergunta para a Graça: é possível educar sem ter um computador por aluno? E depois ela complementa que no Amapá existem muitos problemas relativos à inclusão digital. Então, é possível o projeto UCA acontecer num ambiente tão adverso? Duas perguntas diferentes. São duas perguntas, né? Primeiro, agradeço a pergunta, né? É claro que educar na cultura digital, ela se dá em qualquer espaço, né? Não necessariamente em São Paulo, como também o projeto UCA, ele acontece como projeto piloto em diversas escolas e em todos os estados, inclusive no Amapá. Mas, nesse momento, ainda é um projeto piloto em 10 escolas por estado. O educar, né, a educação em si, o processo de ensino-aprendizagem, ele acontece em todos os ambientes, né, com tecnologias ou sem tecnologias. A essência da educação, né, a gente se coloca na educação também com o uso da tecnologia, mas o processo de ensino-aprendizagem, ele se mantém em qualquer dos ambientes, né? Eu entendi que a questão dela é sobre infraestrutura tecnológica também, as dificuldades que se encontram. Essa não é uma dificuldade eminentemente do estado do Amapá, essa é uma dificuldade que nós vivemos em todas as escolas, em São Paulo, enfim, em todos os lugares, né? Nossa ação enquanto formadores, enquanto preocupados com a educação, é de criar espaços para que esse uso seja mais intenso ou mais imersivo, né? E nós, né, temos certezas também que, né, o uso das tecnologias ela deve chegar às escolas, né, por projetos do MEC, projeto das instituições que estão preocupadas com o ensino e com a aprendizagem. Tem mais uma pergunta pelo chat da TV? Isso Mari. mesmo, boa tarde a todos. No chat da TV, a Andréa Castagini pergunta para a Graça como que funciona a proposta do UCA quanto à perda ou dano do aparelho. Excelente pergunta, muito interessante. Curioso, né? Isso é muito curioso. A gente fica pensando mesmo, né? Nós temos uma grande preocupação no contexto brasileiro e no contexto internacional em, né, claro, colocar um computador, né, com uma criança e que ela possa sofrer algum risco de perda, ou roubo, ou dano, ou comercialização desse computador. Quando o computador sai da escola, existe uma parceria muito grande entre os pais e a escola, né, no sentido de conscientizá-lo que aquele computador vai para aquela casa e que o pai, normalmente, muitas vezes ele vai buscar o aluno no dia que vai levar o computador para casa e acaba também compartilhando com a sua família. Os computadores do projeto UCA, eles têm um dispositivo que eles precisam ficar conectados com o servidor da escola e caso essa conexão, né, passado um período de tempo, ela não aconteça, o computador ele é travado e ninguém mais consegue trabalhar com ele. Então, essa é uma segurança, não é? Acontece se o caso, né, de uma criança perder um computador, ou ser roubada, ou quebrar, isso faz parte do processo de aprendizagem que ele está vivendo. Então, outra pessoa não vai conseguir usar. Eu acho que essa é uma questão importante. Mas essa questão de segurança, de perda, é uma questão muito importante
que a gente tem que ampliar o debate com as escolas e com a família. Que está relacionado ao projeto, não tem como desvincular. Não tem como desvincular, né? Não tem como desvincular, é muito interessante. Existe uma grande preocupação dos pais também, né? Que aconteça algum problema com a criança que está por dentro. E os computadores também são feitos de forma que a criança... todo mundo sabe, né, que a criança coloca o computador na mochila, né, vai jogar futebol, joga a mochila no chão, fica no sol. Então, ele já é um pouquinho mais forte para que possa prever aqui algum acontecimento. E aí, só para lembrar sobre as especificidades da avaliação com tecnologia, né? Em vários países, a questão do extravio aí das máquinas acontece. E em geral, o que tem sido feito é um processo de acompanhamento, isso é um segmento do processo via tecnologia, porque é um recurso tecnológico, né? Se você perde o sinal do computador, então também é uma maneira de avaliar no processo como que está se desenrolando. A gente tem um medo de que as máquinas se percam, um medo de que elas se extraviem. Então também é uma maneira, eu acho que a avaliação tem um papel muito importante aí de desmistificar algumas coisas que vêm de uma cultura com uma tradição mais autoritária, mais centralizada, né, que o mundo todo tem. Eu acho que é natural que a gente tenha essa reação, mas o poder da avaliação com o recurso da tecnologia, nesse caso de monitorar os computadores à distância, ajuda a gente a tomar uma atitude prática e objetiva. Eles estão se perdendo tanto quanto a gente imaginou, né? Se estão, o que se pode fazer? E se não estão, a gente pode abaixar um pouquinho a guarda, diminuir um pouco esse medo, que é pertinente, né? Então, só para retomar uma possibilidade de avaliação com o uso de tecnologia já em processo.